E, e assim, todas vocês podem se aproveitar um pouco, né? Então, sejam todas muito bem-vindas, tá? Deixa eu abrir aqui a nossa apresentação e falar para vocês que quero conversar um pouquinho hoje com vocês, que são todas mulheres incríveis, incríveis mesmo, né? E conversar um pouquinho hoje, assim, de mulher para mulher mesmo, né? Nós, quando antes dos 35, para você que já tem mais de 35 anos aí, né? Talvez você tenha visto que o seu corpo mudou, seu cabelo mudou, né? Tudo mudou dentro do nosso sistema, né? A nossa energia diminuiu, o sono também ficou muito pior mesmo. As emoções também ficaram mais intensas, né? Às vezes a gente chora demais, às vezes a gente ri demais, às vezes tudo é demais, né? Então, assim, se você sente esses sintomas, gente, saiba que você não está sozinha, tá bom? Isso também não significa que o seu corpo está quebrado, não é isso, né? Mas significa que ele está precisando do quê? De atenção, de carinho e também de equilíbrio, que é algo que falta na maioria das nossas, para nós, né, depois que a gente passa dos 35 anos para frente, tá? Já não é mais de 25, o corpo já não responde mais como 25 anos, as estratégias que a gente usava lá como 25 anos, ele já não é mais, então tudo você tem diferente, tudo é diferente. Eu vou pôr a Sharon aqui de anfitriã, Sharon, para você só receber as pessoas para nós. Então, hoje a gente quer falar sobre isso. Estamos trazendo aqui hoje essa live porque principalmente os nossos hormônios vão mudar, a nossa energia muda, as nossas emoções mudam e, consequentemente, tudo isso que acontece dentro de nós, ele vai resultar em algum lugar. E o cabelo é um dos principais que é afetado, tá? A sua emoção mexeu com a emoção, mexeu com os hormônios, o seu cabelo vai sofrer. Então, a gente vai entender o porquê que isso acontece dentro do nosso organismo. Por que, Elaine, que o cabelo tem que ser o primeiro a receber aí as informações de que algo não está acontecendo bem dentro do nosso organismo? Você vai entender um pouquinho sobre isso, tá? E também a gente vai mostrar para vocês soluções naturais que ajudam e apoiam o nosso sistema para que, pelo menos, né? A queda capilar ali ela seja controlada durante a fase aí antes da menopausa, que é a peripausa, e depois a menopausa e pós-menopausa também, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar já aqui a minha tela com vocês. Se todas vocês já começam a ver aí a minha tela. E eu já quero começar aqui com uma enquete para vocês. E já escreve no chat para nós, por favor. Quem é que percebeu que o seu cabelo mudou nos últimos anos? Pode responder aí no chat pra gente, tá? Sim, se não. Quem é que percebeu que o seu cabelo mudou nos últimos anos? Quem também, quem também, a Joelma já respondeu que sim. Quem também sente mais ansiedade ou irritabilidade? Pode colocar aí no chat também, né? Sharon também disse que afinou o cabelo dela. A Rosália também comentou, a Josilene. A Sharon também falou que a irritabilidade também pegou ela. Quem é que acorda cansada depois de ter dormido uma longa noite? Que pelo menos a gente pensa que a gente dormiu. Mas no fundo a gente acaba acordando cansada. Quem é que fez isso? Então, com quem que já aconteceu? Eu vou levantar a mão porque comigo aconteceu muito, né? Muito, né? A Viviane também.
A Viviane diz que ela mudou, tá mais irritada, acorda cansado, o corpo devagar, tá com tudo a Vivi, né? É, bem-vindo ao time, tá, Viviane? Bem-vindo ao time. E quem sente que o seu corpo já não responde mais como antes? Eu também vou levantar as duas mãos, porque é exatamente isso que acontece com todos nós, né? Assim, se você tem mais de 35, pode ter certeza que um desses sintomas você vai, já teve, tem ou terá, tá? A Joelma disse que nunca mais dormiu uma noite inteira. Pensa, né? Nunca mais dormiu uma noite inteira. Então, tá aí, né? Dessa enquete aí, você vê assim que todas nós temos sintomas bem parecidos, né? Bem parecidos. Todas nós temos, passamos por algum desses sintomas dentro do nosso período aí, tá? E o que que acontece então no nosso corpo após os 35 anos, tá? Explicação bem simples. Vamos imaginar que o nosso corpo é como uma orquestra, uma grande orquestra sinfônica. Os hormônios, eles são os maestros, aqueles que né, dão aquele toque lá para tocar isso, tocar aquilo, né? E quando a orquestra tudo segue aquilo que o maestro diz, há uma harmonia, há uma organização, há música, né? Então, os hormônios, visto que eles são os maestros, é eles que organizam o nosso sono, o nosso humor, a energia, o nosso metabolismo, a libido, pele, cabelos. E quando esses maestros, eles ficam desregulados, pensa, daí fica tocando para cá, não toca para lá, né? Todo o corpo ele começa a tocar fora do ritmo. E uma orquestra fora do ritmo, gente, a gente não consegue ouvir, não é mesmo? A gente não dá conta de ouvir, né? Então, bem parecido é o que acontece com o nosso corpo, tá? Tudo isso fica desregulado, vira uma bagunça, nem a gente às vezes mesmo se entende e fica tudo de perna para o ar. Os hormônios principais que fazem essa regência são, um dos principais é o estrogênio, que ajuda na pele, cabelo, humor e saúde óssea. A progesterona, que promove a calma, o relaxamento e o sono. O cortisol, que ele é um hormônio de estresse, mas ele é também um hormônio de estresse bom, porque quando você está em perigo, é ele que ativa para você correr. Só que o excesso dele também traz coisas ruins para nós. A insulina, que controla o açúcar no sangue e influencia o ganho de peso, e quando ela fica descontrolada, a gente não consegue emagrecer, a gente não consegue mais ter um metabolismo acelerado, tudo fica muito lento no nosso corpo. E os hormônios da tireoide, que regulam a energia e o crescimento capilar. Gente, quando a gente tem, aqui vai estar uma dica de ouro aí para vocês já poder se situar. Se a sua a perca capilar, ela está frontal, bem na frente, aqui assim, ó, vocês podem ter certeza que a sua tireoide, ela pode estar desregulada, tá? Então, fiquem bem atentas a isso. Começou com uma entrada muito feia na frente, ficou, é, falhando, você está vendo que está abrindo ali, né, a sua divisão maior, é porque a tua tireoide, ela está dando sinais, certo? Então, nós temos estrogênio, progesterona, cortisol, insulina e os hormônios da tireoide, que são os principais regentes do nosso corpo. E qual que é a base científica para falar que depois dos 35 anos, então, acontecem essas mudanças, tá? Então, de acordo com o North American Menopause Society, ele diz que o corpo feminino, ele inicia essas mudanças graduais hormonais. E essas alterações, ela pode se intensificar no climatério, que é o que acontece antes da menopausa, e na menopausa que vai impactar daí o seu cabelo, vai impactar o seu sono, vai impactar o seu humor e o seu metabolismo. Ela comenta ainda diversos estudos em endocrinologia
mostram que essas mudanças elas são naturais por causa do envelhecimento, né? Só que elas merecem acompanhamento e um autocuidado, porque com isso você consegue ter um controle melhor e ter um envelhecimento também muito melhor. Idade versus fisiologia. Gente, não é falta de disciplina quando você vê, às vezes, algumas mulheres acima do peso, né? Algumas mulheres, elas ficam se culpando porque encontram essa fase como uma falha pessoal, elas acham que engordou porque, fulano relaxou, perdeu o foco, não está se cuidando bastante, não se esforça o bastante, né? Mas um doutor Arthur Victor de Carvalho, ele é especialista em saúde hormonal da mulher. Ele comenta que muitas mulheres, isso daquilo que ele já tem acompanhado as mulheres, tá? Então ele fala que muitas mulheres acham que o problema é falta de disciplina, quando na verdade é a fisiologia, aquilo que acontece dentro, né, do organismo dela. O corpo está mudando por dentro. E as estratégias antigas, ela já não acompanha mais aquilo que era feito lá com 25 anos e agora com 35, 40 a mais, quer que faça os mesmos resultados de 25. Não vai acontecer. E a pergunta que às vezes nós fazemos, né, é o que é que eu fiz de errado para mim chegar onde eu cheguei, né? Mas não é essa pergunta que você tem que fazer. A pergunta mais honesta que você pode fazer para si é: o que o meu corpo está pedindo agora? Será que é um controle melhor da insulina? Será que é um aumento da progesterona? É uma diminuição do cortisol? Então, o que o corpo está pedindo agora? Tá? Então é isso que nós devemos falar para nós mesmos, né? Não se julgar, não se culpar, não se auto aí flagelar, né? Por assim dizer, com coisas e dúvidas na cabeça que não faz parte, na realidade, disso. É algo que está acontecendo com o seu corpo por causa do processo de envelhecimento e porque também muitas das coisas elas estão parando de funcionar. Então a gente precisa daí voltar e ver o que que o meu corpo está necessitando para que ele volte a funcionar um pouco melhor, né? Porque a gente vai envelhecendo e a gente sabe, né, que vai se desgastando. Então a gente vai o quê? Repondo algo que realmente precisa, que está faltando, tá? Então é sobre isso. Então não se culpem, não se julguem, não achem que é falha de vocês, é que na realidade acontece algo fisiológico, né, dentro de nós. E os hormônios, eles estão muito relacionados com as emoções, principalmente quando você está em transição, na perimenopausa silenciosa, isso se trata de algo hormonal. A mudança, ela não começa apenas quando a menstruação cessa. Antes disso, já antes da menstruação cessar, existe uma fase chamada perimenopausa, que é quando os hormônios, né, eles começam a descer e há um aumento aí significativo de outros sintomas que desencadeia por causa da falta dos maestros. Lembra da orquestra? Por causa das falta dos maestros. Então, nessa etapa, os níveis de estrogênio, progesterona, ele começa a oscilar. Nem todos vão funcionar igual. E é comum surgir sintomas como cansaço, irritabilidade, alteração do sono, dificuldade de concentração, queda na libido e o acúmulo de gordura na região abdominal, né? Por isso que a gente fica ali com a gordura centrada ali na parte do abdômen. A revista Endocrine Reviews, ela mostra que existem essas flutuações e elas podem impactar o metabolismo energético e favorecer resistência à insulina e gordura visceral. Quando a insulina ela se torna extrema, alta dentro do nosso organismo, o corpo ele não vai dar conta de queimar toda o açúcar que tem, ela vai se transformar em gordura.
E a parte mais deliciosa, né, que a gordura gosta de se localizar, infelizmente, é na barriga, né? É na parte do abdômen. Então, existe ainda um ciclo, né, segundo o Endocrine Reviews, que ele mostra ali como a forma do corpo também já começa a responder diferente. Então, você talvez tinha um corpo violão e depois dos 35, 40 mais 50, você começa a ter o formato já pera, né? Que fica a parte mais gordinha embaixo, na parte ali do abdômen mesmo. E estratégias pensadas para um corpo de 25 já deixam de ser suficientes já na época de 35 mais. E aí você diz, mas eu estou fazendo tudo certo. Eu faço a dieta certa, eu faço educação física, eu faço academia, eu faço pilates, né? Mas meu corpo não está respondendo mais. Eu não estou mais comendo tanto doce, eu não como, faço as regras certinho, tomo suco sem açúcar, tomo chá sem açúcar. E ainda assim, você vê que o seu corpo não responde, tá? Mesmo assim, você não vê resultados. O doutor Arthur, o endocrinologista, ele mostra que muitas mulheres chegam ao seu consultório dizendo que estão fazendo tudo certo, mas o corpo não responde. O que elas não sabem, o que nós não sabemos, eu também soube agora, né, junto aí no estudo que a gente fez aqui junto com vocês. Já estão vivendo alterações hormonais típicas da perimenopausa, mesmo ainda menstruando. Olha que interessante. Então a gente começa realmente a entrar já na perimenopausa a partir dos 35 anos de idade. Você continua menstruando, né? Mas a perimenopausa ela já está dando inícios ali, já está havendo uma decadência dos maestros dentro do seu corpo. Então, o ciclo existe, mas o corpo já começa a responder de forma diferente. E estratégias pensadas a 25, com 25 anos já não vai ser mais suficiente para quando você tem 35, 10 anos a mais. E a explicação didática, ela é: se o estrogênio é como a luz do sol, quando ele diminui, algumas mulheres sentem o dia mais nublado. E quando a gente sente o dia mais nublado, o que que gera para nós, né? Então vocês veem a foto aqui, ó. Gera ansiedade, irritabilidade, a gente fica irritado, gera uma tristeza, gera falta de motivação, gera uma sensação de sobrecarga, você não aguenta mais, tudo é pesado, tudo é complicado, tudo é ruim, tudo é mais pesado para nós, né? Então, a falta do estrogênio principal, que é o hormônio feminino, né? Se ele diminuir, você vai ter esses dias tão nublados, né? Tão ofuscados, você não consegue ver o sol, porque de tanta irritação, de tanta sobrecarga, de tanta tristeza que às vezes vem, a ansiedade ela toma conta, a falta de motivação, você não consegue desenvolver as suas coisas, você tinha muita coisa para fazer naquele dia e não dá conta por causa da falta de estrogênio. Faz sentido para vocês até aqui, gente? Tá fazendo sentido? Pode responder ali no chat se isso faz sentido para vocês, né? Então, é o que a gente tem visto assim, né, na pele, né? Então, a vida aos 30 e poucos, ela costuma vir como um combo completo. Quando a gente é jovem, é só alegria, você vai para onde quer, mesmo daí você casa, você ainda é jovem, tá lá nos seus 20, 25, 27, 28 anos, até os 30. Mais os 30 em diante, 32, 35, você já tá com mais responsabilidade, você tá com trabalho, você tá com contas, você tá com casa, você tá com maternidade, em muitos casos, você já tem uma pressão estética, porque você quer. Faz sentido, né, Rosário? Muito bom. Você quer também, assim, já manter o seu corpo dos 18, 20, mas você já está com 35, 36, então você precisa manter a estética para ficar bonita, para, né, o pessoal não ver que você está envelhecendo. E a falta de tempo, né? Porque daí costuma vir falta de tempo. Quanto mais responsabilidades, menos tempo você vai ter. E aí você precisa disciplinar tudo isso.
Esse cenário com trabalho, contas, casa, alguns com maternidade, outros com pressão para manter a estética no lugar, né? Ele mantém um corpo em estado de alerta crônico. E lembra que quem mantém o alerta para nós, o nosso corpo, é o cortisol. Ele é o hormônio ligado à resposta de estresse. Só que quando a gente enfrenta tudo isso ao mesmo tempo, o que que acontece? Ele fica mais alto e ele fica mais tempo no nosso corpo daquilo que era necessário ele ficar. Ele vai ficar muito mais tempo. Por isso que ele se torna algo crônico. E aí, o cortisol estando crônica, a gente começa a complicar ainda mais, porque com o cortisol em nível alto, ele está já crônico, é um estresse constante, ele já não vai mais embora, ele veio, parece que para ficar. O cérebro começa a entender que você está constantemente em perigo, que toda hora você precisa estar em estado alerta, a todo instante. E aí, o que que acontece? O cortisol ele libera, aumenta a sua inflamação, prejudica o seu sono, desregula outros hormônios, favorece a queda de cabelo e diminui a nossa energia. É isso que o cortisol faz para nós. Então, lembra lá que a gente perguntou, né? Quem que tá sem sono, sem dormir à noite, né? Quem é que acorda às 3 da manhã aí, gente? Responde no chat para mim. Quem é que acorda às 3 horas da manhã em ponto? Às vezes não é, pode olhar. Se você acordar na madrugada, gente, você pode olhar que é 3 horas da manhã, tá? Dificilmente você vai levantar por esse horário. Mas geralmente é 3 horas da manhã que você acorda, tá? Ó, a Joelma disse que acorda às 2, né? Mas você vai levantar, você vai acordar sempre por volta desse horário. Tá? Por quê? Porque o sono está desregulado, os hormônios estão desregulados. E isso vai desregular tudo, vai afetar a queda capilar. As suas emoções, ela é inteiramente ligada ao seu cabelo. E a gente vai entender o porquê que isso acontece, tá? Deixa eu ver aqui que acho que. é. Dentro do fio, é, nós temos três fases que acontecem dentro do nosso cabelo, que é a fase anágena, catágena e a telógena, que é na realidade é o nascimento, vida e daí um tempo para ele trocar e daí a morte dele, tá? Então são três fases. O cortisol, ele encurta essa fase de crescimento dos fios. É isso, o estresse constante que o seu corpo, a liberação constante do cortisol dentro do seu organismo, ele encurta a fase. Então, ele sai da fase de crescimento e ao invés dele ter o tempo dele propício ali nele de crescer e ficar dentro do couro cabeludo, não, ele cai. Ele já passa para casa, ele sai do nascimento e já vai para a queda, direto, sem ter o tempo do crescimento dele. Porque um fio de cabelo, gente, ele fica no nosso couro cabeludo até 5 anos, tá? De 3 a 5 anos. Só para vocês terem uma ideia. Se você não cortar, ele vai crescer, 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 tá? Então, ele tem essa fase. E essa fase do crescimento ali, né? Tem a fase anágena, que ele cresce, 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 cresce. E depois é a fase catágena, é a fase de transição, quando ele vai parar de crescer e aí ele vai entrar para essa fase, ele para de crescer, fica ali controladinho até o retorno da próxima fase anágena, ele cai e vem outro logo em seguida. Só que quando há um ciclo onde é cortado essa fase aqui da transição, que ele sai do crescimento e vai direto para a queda, você vai começar a ficar com muito menos fio. Isso é conhecido como eflúvio telógeno, que a gente chama, tá? Dentro da dermoterapia capilar. Então, além de inibir daí a absorção de nutrientes essenciais por bulbo capilar, ele empurra precocemente o fio, derrubando ele e você tendo essa sensação de cabelo cada vez mais fino, mais ralo. Em alguns casos
Se isso não realmente houver um controle, né, daquilo que a gente chama do eflúvio telógeno, dessa queda, que não tem, parece que não tem um fim, né, dessa queda, você pode realmente ficar calvo, né? Tem algumas mulheres que elas sofrem com a calvície por causa disso, tá? E a gente vê ali, ó, que o básico daquilo que acontece é por causa desse estresse que o seu corpo vem enfrentando, por causa do cortisol, que ele está muito alto dentro do seu organismo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa baixar o nível de cortisol, né, que seria um dos responsáveis, claro, gente, tem pessoas que têm outros sintomas, né? Enfim, mas basicamente assim, ó, quando a gente consulta assim os clientes, começa a conversar com elas, a gente vê que grande parte sofrem com ansiedade. Grande parte, há 3, 4 meses atrás, passou por um estresse muito forte, né? Independente daquilo que aconteceu lá atrás. E se você passou um estresse muito forte 3, 4 meses atrás, você pode ter certeza que se você está tendo uma forte queda capilar agora, dá uma olhadinha, pensa bem 3, 4 meses atrás, se você não passou por um estresse muito forte que causou daí a queda capilar agora, nesse momento, tá? Geralmente é isso que acontece. E por que daí que a gente fala sobre isso, tá? Para vocês poderem entender. Porque, ó, os pelos que a gente tem no corpo, incluindo o cabelo, ele não é um órgão vital. Não é órgão vital. O cabelo e o pelo não é órgão vital. Eles estão ali para proteger, eles têm a sua função, né? Por exemplo, né? O cabelo ele protege, inclusive, o couro cabeludo, protege o nosso cérebro para não esquentar demais, por assim dizer, quando você toma sol, enfim. E existem outras funções que a gente não precisaria entrar em detalhes aqui, né? Mas só para vocês poderem entender. Então, quando qualquer órgão seu estiver em dificuldades, qualquer órgão vital que estiver em dificuldades, todos os nutrientes, os peptídeos, os minerais, ele vai para aquele órgão. O corpo ele vai falar assim, gente, parem de mandar minerais, peptídeos, nutrientes para o cabelo, porque esse corpo aqui ele vai viver sem cabelo, mas sem o rim ele não pode viver. Gente, ó, o coração tá sofrendo. Para de mandar nutrientes lá pro cabelo, porque assim, ó, o corpo vai viver sem cabelo, mas sem o coração ele não vai poder viver. Entendeu? Então, tudo aquilo que é de vitaminas, minerais, proteínas, peptídeos, enfim, tudo aquilo dentro que vai também pro cabelo, se um órgão vital seu estiver sofrendo, é para lá que vai parar tudo de mandar pro cabelo e vai para lá. Por isso que você tem daí a queda capilar. Então, se você tem um nível de estresse muito alto, o que que o corpo faz? A gente precisa recuperar a emoção dele, a gente precisa recuperar o cérebro dele, ele precisa de energia aqui no cérebro. Então, consequentemente, o seu cabelo vai ser o primeiro que vai cair, tá? Agora, sabe o que eu quero perguntar para vocês? Tá fazendo sentido até aqui, gente? Tá dando para entender? O que eu quero perguntar para você é assim, ó, isso é bom ou é ruim? Alguém tem uma ideia? Ó, o órgão, o coração precisa mais. Então vamos derrubar o cabelo. Não, não vai nada pro cabelo. Cabelo não é órgão vital. Vamos proteger aqui o coração. Isso é bom ou é ruim? Alguém pode responder para nós? Pode responder no chat mesmo aí. Isso é bom, é sabedoria do corpo, isso também. Muito bom. Parece ser bom. Mas, por um outro lado, a gente diz também que é ruim, né? Vai preservar a sua vida, você vai ficar sem cabelo, mas sua vida vai ser preservada. Isso é bom. Mas, por um outro lado, é ruim. É ou não é? É um sinal de alerta, isso mesmo, Sheila. Porque daí você fica sem a sua autoestima fica para baixo, né? Você sem cabelo, as mulheres não gostam, né? De ficar sem cabelo. Elas fazem qualquer outra coisa lá, elas põem aplique, mega hair, enfim.
né? Porque elas não gostam. Então, a gente tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, ele se torna como o cortisol, né? O cortisol, ele é bom quando ele está na medida certa, mas ele é ruim quando ele está em excesso. E aqui no caso, ele vai estar ali em excesso. Vamos ver ali o que as meninas comentaram. Isso, sabedoria do corpo, sinal de alerta. A Viviane já teve, ó, veja como algo ruim, porque o corpo está gritando. Isso mesmo. Isso aí, Viviane, né? Então vai precisar de suplemento. Boa. Muito bom. Vamos para frente, então. Que bom que vocês estão aí, entendendo bem, né? Então, nós temos o lado bom, mas nós temos o lado ruim. O lado bom é assim: você tá com queda capilar, saiba, você tá com algum problema dentro do seu organismo. E aí precisa descobrir o que é, tá? Isso que é bom. É o cortisol? Pode ser. Ou todos os hormônios lá que estão totalmente desregulados, não estão maestrando corretamente. Entrou na menopausa, precisa ver progesterona, precisa ver estrogênio, precisa ver tudo isso, tá bom? Para que a gente não caia aí nessa questão aí, né? Então, assim, ó, é um sinal de alerta, é algo bom, pelo menos a gente sabe que daí, assim, não começou a cair meu cabelo, eu preciso ver o que está acontecendo. Primeira coisa, exame de sangue. E nós, como cabeleireiros, quando vocês vão, vêm assim no nosso salão, a primeira coisa que a gente pergunta é assim, ó, você já trocou seu shampoo? Né? Que o shampoo também influencia um pouco, viu, gente? Shampoo muito baratinho assim, eles não têm muita qualidade, né? Então, cuidem com shampoos muito, muito barato, tá? Mas, geralmente, mas se daí já está entupindo o seu ralinho, é um momento de dar uma atenção aos órgãos, aos seus níveis, talvez, de glicose, saber como é que tá os hormônios, saber se a tireoide, como é que anda, tá? Para que a gente saia, né, do eflúvio telógeno e entre para o ciclo normal do cabelo, que é o nascimento, o crescimento dele, ele ficar ali no couro cabeludo, no folículo piloso, e depois ele ter a sua queda. Então, a queda de cabelo é o corpo falando com você. Alguns sinais de alerta para você. Se você tem mais fios no seu banho, na hora de tomar banho, né? Tá caindo muito, penteia, já cai. Tomou banho, sai aqueles fios assim que você vê assim que sai de 5, 6 na mão inteiros. O seu fio começou a afinar. Você viu assim que começou a ralear em algumas partes do cabelo. O couro cabeludo está mais sensível. Você não consegue quase tocar no couro cabeludo. Há falhas. O crescimento está lento. O cabelo não sai disso. Já faz 3 anos que está no mesmo lugar, 2 anos que está no mesmo lugar. Então, é o teu corpo falando para você que é o momento de você se cuidar. É o momento de você dar atenção para você. É o momento de você parar, analisar, ver se não precisa desacelerar, para que você possa, o que o corpo está falando, dando sinais de alerta, e você possa daí ouvir ele, tá bom? A maioria dos protocolos que a gente preencheu, por que que eu falei justamente sobre isso? É porque algumas de vocês preencheram ali a ficha que foi junto, né, para o convite, né? Então preencha essa ficha, né, para você garantir a sua inscrição. A maioria, 90%, gente, mais de 90% citou a ansiedade constante como um dos sintomas em. Você se identifica e daí tá lá, né? Com ansiedade constante. Mais de 90% de vocês responderam que a ansiedade é uma das coisas que mais incomodam vocês. E por isso que a ansiedade constante, lembra? Gera o cortisol crônico. E o cortisol crônico, todos os nutrientes vão ir para onde há uma necessidade maior para o seu órgão vital. Tá? Então, por isso daí você está sofrendo com a queda capilar. Segundo lugar, na consulta de bem-estar que a gente fez, como é que está o sono, né? A gente fez essa pergunta ali no começo, né? Então, a maioria também respondeu que acorda durante a noite.
Isso é por causa dos níveis de cortisol elevado. O estresse está muito alto. Então, assim, e eu vou falar uma coisa para vocês, por experiência própria familiar, tá? Experiência própria familiar. Pessoas que não dormem à noite, que não conseguem fazer o cérebro descansar, parar daquele sono, que ter aquele sono reparador realmente, você vai sofrer com o seu organismo, você vai realmente acordar cansada, você vai ter mais ansiedade, você pode desenvolver uma depressão por causa disso. Tudo por causa do sono. E sem contar que a nossa queda capilar ela vai aumentar e muito, tá? Então, nós precisamos manter o nosso estresse sob controle. E uma vez eu perguntei assim para minha mãe, ela falou assim, a senhora precisa manter o estresse da senhora. Falei, me dá receita, me dá receita, com filho pequeno, casa para cuidar, serviço para fazer, cliente para atender, tá, 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 tá. Aí até ele brincou, né? Assim, não, vamos falar pro seu marido dar um cartão de crédito para você de 500 mil aí para você gastar à vontade. Falei, não, aí isso não vai resolver o meu problema, né? Entendeu? Então, o que que a gente precisa? A gente precisa ter um sono reparador. Porque se você tiver um sono reparador, sabe o que vai acontecer? O teu nível de cortisol, ele vai abaixar. Ele vai abaixar. Porque você vai conseguir dormir, você vai conseguir daí ter no outro dia disposição, vai ter clareza para realizar as coisas. E também, tendo a clareza, você vai procurar o médico certo para poder fazer a reposição hormonal, para poder ajudar, para poder apoiar, né, para enfrentar a perimenopausa, a menopausa com mais facilidade. Não que vai ser, não que você não vá passar, mas que você vai ter mais facilidade para enfrentar. Então, tudo é um ciclo. As suas emoções afetam o seu sistema nervoso, e seu sistema nervoso está entrelaçado aos seus órgãos vitais e também outros órgãos. Se as emoções sofrerem e for para causar qualquer dano aos órgãos vitais, eles vão ser protegidos e outras partes do corpo vão sofrer por não ter os nutrientes corretos, porque eles serão desviados para a proteção, a manutenção dos órgãos vitais. Por isso, a primeiro que vai sofrer vai ser o cabelo, tá? Então, o seu cabelo é o primeiro indício de como anda a sua saúde, quer física, quer também emocional. Interessante isso, né? O cabelo é o primeiro que dá o aviso. Estresse e ansiedade são as causas mais comuns. As preocupações elevam os níveis de cortisol, deixam o cérebro em estado de alerta, dificultando o retorno ao sono profundo. E aí passa-se horas e horas e horas acordado até. Ah, já tô acordado, deu 5 horas da manhã, não conseguiu dormir. Ah, vou levantar. E daí já levanta irritado, já levanta também fazendo um monte de coisa, né? Porque daí já continua naquele estado de alerta total e assim vai até o final do dia, até tentar dormir de novo à noite, né? Então, temos alguns óleos essenciais que nos ajudam a dormir melhor, que ajudam a regular os diversos hormônios. Temos também práticas simples que a gente pode fazer para que a gente possa ter um sono reparador? Sim. Então, você pode dormir num horário regular, pôr o relógio para tal hora, tem que pelo menos vá lá e deite, né? Evite excesso de telas à noite, crie um ritual relaxante e use óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, a gente vai aprender um pouquinho sobre eles, como por exemplo, lavanda, serenity, vetiver, calmer, não vamos falar sobre todos eles, citar alguns só. Frankincense, camomila romana, balance, gente, esse blend, o balance, ele consegue diminuir o nível de cortisol seu para zero. Zero. Isso é fato, tá? Zero. White Orange, Lemon e vai ter outros óleos essenciais que nós vamos citar aqui também. Então, durma no mesmo horário, só para lembrar aqui para vocês, ó. Durma no mesmo horário,
Evite telas 1 hora antes de dormir. Crie o seu momento relaxante, quer com óleo essencial no difusor. Você pode também fazer uma massagem com óleo essencial. E os produtos que a doTERRA tem, ela oferece todo esse apoio para você poder se manter dentro com o seu nível de cortisol bem tranquilo, tá? Os óleos essenciais da doTERRA, alguns já conhecem, outros não. Óleos essenciais, eles são extratos compostos extraídos das plantas, né? Não são todas as plantas que produzem, são mais de 3.500 plantas, espécies que produzem óleos essenciais. Mas a doTERRA, ela teve a genialidade de fazer o quê? De trazer os óleos essenciais puros. Então, eles são os mais testados, são os mais cuidados, por assim dizer, né, para o nosso bem-estar do nosso corpo, tá? Para a mente e também para as emoções. Eles têm o selo CPTG, que é o Certificado de Pureza Testado e Garantido. O nome do Terra significa presente da Terra, e é por isso que eles fazem um efeito tão forte e tão poderoso nas nossas emoções, porque o nosso cérebro, ele trabalha por um sistema de lembranças, né? Então, nós temos o que chamamos de lembranças olfativas. Quando você, às vezes, você sente um cheiro, você lembra a comida da mãe, da avó, enfim, de alguém que, né? Ou um perfume que lembrou outra pessoa. Então, você tem, com os óleos essenciais, você tem isso, porque nós temos a memória olfativa. E os óleos essenciais, eles fazem essa mudança por causa das células deles serem tão pequenas que eles atravessam as células do nosso organismo e vão trabalhar lá dentro delas para renovar elas, assim como as plantas também se renovam, tá? E é algo que o nosso corpo ele aceita porque é algo natural. Não tem nada de agrotóxico, não tem nada de sintético dentro dos óleos essenciais da doTERRA. Não é à toa que ela se tornou a maior empresa de óleos essenciais do mundo, por causa da qualidade. Ela tem um compromisso inegociável com a pureza, com a segurança e com a eficácia dos seus óleos essenciais. São testados rigorosamente. Quem quiser vir ver a fábrica da doTERRA aqui em Joinville, gente, é algo fantástico de você poder ver. A doTERRA ela não fabrica óleos essenciais. Quem fabrica são as plantas. Já está na natureza. A doTERRA tem o capricho, eu vou dizer assim, né, de pegar essas riquezas, né, dessas gotas que estão dentro das plantas e aí invasar elas. Elas apenas invasam ela da forma mais pura possível para a gente poder ter todos os benefícios dentro desses frascos, tá? E um óleo essencial, eu falei que eu ia citar um óleo essencial para vocês que abaixa, além do balance, que acaba com o cortisol. Nós temos aqui o Clarisage, que é o Salve Clareia. A sálvia, esse aqui não é algo que eu trouxe aqui de mim mesmo, tá? Isso aqui já é uma pesquisa do Dr. David Stour. Ele é um médico, na realidade, há anos, tá? Ele tem 17 clínicas diferentes com que ele atua. Ele tem uma rede de clínicas, né, médicas. E nos estudos dele, ele estudou o Clarisage, que é a sálvia, que ela afeta os hormônios do corpo, porque ela contém fitoestrógenos naturais, que são derivados de plantas e não dentro do sistema endócrino, tá? Esses fitoestrógenos, eles dão à sálvia a capacidade de causar efeitos estrogênicos. Então, o estrogênio, que é para te levantar o humor, para te pôr para cima, o Clarisage, ele vai ajudar, vai te apoiar nessa questão do seu hormônio do estrogênio. E o maior benefício da sálvia é que ela ajuda a equilibrar essa produção do estrogênio, tá, no corpo. Muitos problemas de saúde hoje, até mesmo como infertilidade, o síndrome do ovário policístico, cânceres abaixo do estrogênio, eles são causados por esse excesso de estrogênio no corpo. Em parte por causa do nosso consumo de alimentos ricos em estrogênio. E o Clarissage, ele consegue equilibrar isso, nem deixando demais, mas nem deixando fazer a falta, porque ele trabalha dentro das células dos hormônios, né? E com isso eles conseguem ajudar a reequilibrar
os nossos hormônios, tá? Um estudo de 2014, publicado no Journal of Phytotherapy Research, ele descobriu que a inalação de óleo de sálvia esclareia, ela tinha a capacidade de reduzir os níveis de cortisol em 36% e melhorar os níveis de hormônio tireoidiano. Então, a sua tireoide vai funcionar do modo show. E o estudo ele foi feito em 22 mulheres na pós-menopausa, na casa dos 50 anos, algumas das quais foram diagnosticadas com depressão, e no final do teste, olha isso, os pesquisadores afirmaram que o óleo essencial de salvia esclareia teve um efeito estatisticamente significativo na redução do cortisol e teve um efeito antidepressivo que melhorou muito o humor. Coisa linda, né? E isso porque a natureza produz para nós, gente. Então, isso aqui, ó, vocês não precisam de fé, isso aqui é ciência, tá? Não precisamos de fé para usar os óleos essenciais. A gente só precisa, boa, né, Simone? A gente só precisa usar e confiar naquilo que a natureza traz para nós. Muitos de nós estamos acostumados a confiar, mas que a ciência pesquisou isso e trouxe aquilo. Mas vocês sabem da onde que a ciência traz, gente? Das plantas. É das plantas que ela traz, ela não traz de outro lugar, tá? Ela traz das plantas. Só que ao invés de ela trazer todos os compostos que a planta produz, ela pega um composto só principal, dilui aquele composto, pega mais um pedacinho do que o composto do composto produziu para poder fazer um remédio. E aqui você tem a essência pura daquilo que a planta realmente produz, e por isso que o efeito é tão potente, tá? É tão potente esse efeito. E por isso que vocês veem aqui essas pesquisas fantásticas, né? Então, nós temos óleos essenciais também para acalmar a nossa ansiedade. Lavanda, ele é acalmante, relaxante, ajuda nós a melhorar a qualidade do sono. Elaine, como é que eu vou usar o lavanda? Você pode usar ele de três formas. Você pode inalar, você pode usar de forma tópica, por passar aqui no sistema atrás da orelha. Você pode também ingerir, porque ele é puro. Ele não tem contaminantes, ele não tem nada de sintético, ele não tem óleo vegetal dentro, ele não tem mistura. Ele é puro, você pode fazer a ingestão, tá? 2 gotas sublingual à noite para um sono reparador. Essa receita é do meu esposo. Ele não fica sem. Nós não ficamos sem lavanda aqui em casa, tá? Ele já não usa mais porque a lavanda, ela é um ansiolítico potente. Então, meu esposo saiu de todos os remédios e usa apenas a lavanda, tá? Tô falando em off aqui para vocês, fechadinho, para que vocês possam entender. O balance, ele equilibra o corpo, a mente e a terra, né? Ele consegue aliviar também dores, tensões, traz um equilíbrio emocional. E o balance, por ele ser um blend específico, você vai usar ele apenas na sola dos pés. Usa no dedão e em toda a sola dos pés. 1 gota é suficiente para ela oxigenar todo o teu organismo, tá? 1 gota só, tá bom? Pode diluir um pouquinho. Ele já vem diluído, tá? Não há uma necessidade de você fazer mais diluição. Mas ele vem diluído no sentido de que ele traz o óleo de coco fracionado puro dentro do frasco junto. Mas se você quer ainda pode colocar um olhinho carreador, um óleo de azeite de oliva puro, ou um óleo de coco puro, né, que a doTERRA tem, e aí você passa em toda a sola dos pés, tá? Pode inalar também, ele é fantástico esse óleo. Copaíba, que vai tirar todas as nossas inflamações, inclusive é um dos óleos essenciais muito usado dentro da dermoterapia capilar, tá? Para quem sofre com caspa, seborreia, enfim, psoríase, o copaíba é um anti-inflamatório potente, ajuda a reduzir dores, inchaços, desconfortos no corpo, articulações. É para isso que ele está aqui, para te apoiar nessa questão, tá? Se você conversar com muitas pessoas lá da Amazônia, elas usam muito o copaíba lá, muito mesmo, tá? E você vê, assim, benefícios que transformam a vida das pessoas ali nos ribeirinhos. O gerânio, que ele é um antisséptico, antioxidante, ele é um anti-inflamatório, ele estimula o córtex adrenal,
para baixar a tua adrenalina, para não formar o cortisol, ajuda a promover o fluxo urinário e a eliminação do sódio, é um antibacteriano, é um antifúngico. Menopausa, pré-menstrual, cólicas menstruais, distúrbios menstruais, regula a produção de oleosidade corporal e também capilar, tá? Transtornos de ansiedade, combate o medo, ameniza a carência afetiva, ajuda a combater a falta de ânimo e entusiasmo, resgata a força e expressão da feminilidade e ajuda a trabalhar traumas sexuais por causa da memória, tá bom? Por causa da memória, os efeitos do óleo essencial traz na sua memória para ajudar você a ter mais clareza. Esse óleo essencial do gerânio, ele é fantástico. E aqui eu tenho um kit de fortalecimento, porque a gente falou daqueles óleos aqui, mas aqui eu quero trazer específico para vocês aquilo que nós usamos, porque além de trabalhar a tua parte interna e a trabalhar a parte emocional, você vai trabalhar a parte externa do couro cabeludo, né? Então a doTERRA também tem. E nós temos o quê? Um shampoo protetor, que ele é todo à base de óleos essenciais, já perfeito para poder fazer um tratamento capilar correto, né? E você tem ali o cedro, peppermint, melaleuca e rosemary, alecrim. Quatro óleos essenciais que são demasiadamente usados dentro da dermoterapia. Tratamento 100% natural, sem agressões químicas, totalmente livre de parabenos e com resultados extraordinários que eu vou mostrar agora para vocês. Olha aqui, né, essa cliente nossa, ela estava com essa quantidade de fios aqui caindo, o cabelo dela é um cabelo fino, bem crespo, mas no primeiro dia de lavagem dela, ela estava tendo essa queda aqui, tá? Ela usou o óleo essencial, apenas o óleo essencial de peppermint. Peppermint, ele é um óleo essencial que quando você põe, ele refresca a tua mente. Então, ele trabalha de uma forma para ativar a corrente sanguínea no folículo piloso, tá? E olha só o que aconteceu. No segundo dia, houve uma queda bem reduzida, e no terceiro dia, uma queda ainda mais reduzida, na terceira vez que ela usou, tá? O shampoo, ela só lavou, fez massagem e usou o óleo essencial de peppermint. Fantástico, né? Aqui uma outra cliente nossa, também ela é uma consultora, ela teve dengue, Covid e chikungunya, dengue, Covid e chikungunya. Vocês podem ver aqui, gente, que ela estava realmente com falhas absurdas dentro do couro cabeludo, tá? Isso aqui são fotos reais dela, ó. Ela teve realmente falhas enormes, né? Então, aqui foi na primeira sessão. Na quinta sessão dela, olha esse crescimento, tá? Só usando óleos essenciais. Só isso. Um protocolo fantástico que foi direcionado para ela. E aqui eu quero mostrar para vocês. Óleos essenciais já. Opa, Aplicando óleos essenciais de alecrim, né? não consigo mudar, deixa eu ver. Aplicando óleos essenciais de Deixa eu alecrim. voltar. Eu quero mostrar para vocês esse vídeo, mas deixa eu interromper aqui o compartilhamento e pôr lá o som, senão vocês não vão conseguir acompanhar, tá? Nós vamos mostrar um vídeo para vocês do óleo essencial de alecrim usado na pós-quimioterapia. Eu quero que vocês acompanhem. Aplicando óleos essenciais de alecrim durante 6 meses para ajudar o crescimento capilar após quimioterapia. Ela não queria somente o cabelo de volta, ela queria a mulher que o câncer levou, e o alecrim a devolveu isso. Ela olhou no espelho e não se reconheceu mais. Mas 2 meses depois, com a ajuda do alecrim, o que ela viu não foi apenas cabelo crescendo, foi a esperança voltando. Depois da quimioterapia, a dor não foi só física. A maior ferida não estava nos exames, estava no espelho, e o cabelo caiu. Junto com ele, a autoestima, a vaidade e a identidade. Ela tentava disfarçar com lenços, sorrisos e frases de força, mas por dentro sentia que uma parte dela tinha sido levada.
Até que um dia, ainda sensível e buscando formas naturais de se reconectar consigo mesma, ela ouviu falar do óleo essencial de alecrim. Não como milagre, mas como memória da terra. Começou a colocar algumas gotas no shampoo. Foi um gesto pequeno, mas cheio de fé. E então, o inesperado aconteceu. 2 meses depois, os fios começaram a nascer com mais força. O couro cabeludo, antes ralo e triste, dá sinais de vida. E ela, pela primeira vez em muito tempo, chorou de emoção diante do espelho. Mas essa história vai além do cabelo. É sobre imagem, identidade e dor silenciosa. Porque ninguém fala da luta que é ver o próprio corpo mudar. Da violência invisível que é perder o que a fazia sentir feminina, viva e bonita. A quimioterapia trata o corpo, mas abala a alma. E quando a medicina tira, às vezes é a natureza que devolve. O óleo essencial de alecrim não é só um estimulante capilar, ele é um convite à regeneração. Traz nos seus compostos o poder de reativar a circulação, despertar folículos adormecidos e irrigar raízes que pareciam mortas. Mas talvez o mais bonito seja isso. Ele não trata só o couro cabeludo, ele trata a esperança. Talvez você também tenha vivido algo parecido. Talvez a sua dor não tenha nome, mas tem reflexo. Talvez o que você quer de volta não é só cabelo, é sua coragem, sua beleza, sua luz. Quando os fios começam a crescer, não é só o cabelo que volta, é o coração que recomeça. Interessante, né? Dr. Demian Borges, ele já tem ali algum tempo que ele está junto conosco dentro da do Terra e ele trouxe essa experiência ali. Então, não é realmente só uma conexão só apenas, né? De que eu estou perdendo o cabelo. É uma reconexão com a própria vida, né? De nós mulheres, tá? Então, eu trouxe aqui também para vocês verem, né? Nós falamos ali do kit crescimento e fortalecimento. Então, eu trouxe aqui na íntegra o valor dele dentro da Doterra, né, para vocês, tá? Ele sai 558,25, já incluso o frete. Se você tem retirada nas casas Doterra, que pode retirar, você vai ter menos R$ 32. E se você é um cliente preferencial, você vai pagar apenas 15,90 de frete para poder receber aí na sua casa, tá bom? Esse valor pode ser parcelado até em 3 vezes sem juros, né, dentro. E se você quiser colocar algo mais que a sua compra no total, aqui ele ultrapasse a R$ 600, você pode parcelar até em 6 vezes sem juros, tá bom? A Doterra, ela tem essa facilidade, né, para nós. E antes que alguém fale que, Elaine, mas tudo isso, eu vou dizer para vocês uma coisa. Existem kits no mercado, inclusive de nomes de marcas, né? Eu pesquisei aqui uma marca bem conceituada que eu mesma uso, inclusive dentro dos salões, para a dermoterapia capilar. Ele traz um shampoo de 250 ml, um scalp de massagem de 120 gramas, um outro hair scalp de massagem de 300 gramas e um Fluid Energy de 30 ml, tá? Ele não sai por menos de R$ 550, tá, gente? Para você poder fazer um tratamento em casa, né? E aqui, ó, você tem um shampoo de 250 ml que provavelmente ele vai te durar aí um mês, se você usar uma vez na semana. Provavelmente você vai te durar uns 2 meses, talvez, tá? Mas se você lavar o cabelo 2 a 3 vezes na semana, ele não vai te durar aí mais do que um mês, tá? E aqui você tem um shampoo de meio litro, óleos essenciais de 15 ml que tem 180 gotas, que você vai trabalhar apenas 1 a 2 gotas, 6 gotas no máximo dentro do seu shampoo de 250 ml que você vai poder dividir aqui. Então, isso aqui, ele vai te durar, vou dizer em média para vocês aqui, ó, a não ser o shampoo que talvez você vai ter que usar, fazer a recompra, tá? Mas vai te durar aqui mais de 6 meses, tá, gente? Bem mais de 6 meses, tá bom? Porque são centavos por gota. Ao passo que aqui você vai usar provavelmente aí durante um mês e meio. Cada mulher é única. O que você sente, ela pode estar relacionada a hormônios, emoções, sono ou outros fatores.
Por isso, o que que eu estou oferecendo? Uma avaliação de bem-estar personalizada. Se você ainda não fez, se você ainda não fez, está convidada agora para essa live para poder identificar quais áreas do seu corpo precisam de mais atenção e quais estratégias naturais podem apoiar o seu equilíbrio. Se você tem a sua consultora de bem-estar aqui junto com nós, nesse momento ela vai enviar para você, ela que te convidou, ela vai enviar para você uma consultoria de bem-estar, tá? E daí nós vamos ajudar, vou estar junto com vocês para poder direcionar aí os melhores protocolos, a forma de uso, inclusive, né? Para vocês poderem estar realizando aí a sua avaliação de bem-estar inteiramente gratuita, tá? As que já se inscreveram, que fizeram, que puderam participar ali para poder estar aqui na live, vão ganhar também essa consultoria individual, tá? Depois eu vou passar para as consultoras devidas e a gente vai marcar daí um horário para que eu esteja junto com vocês e possa daí fazer uma avaliação mais detalhada de cada uma de vocês que estiveram aqui, tá? Sharon disse que lava todo dia. Então, se lava todo dia, Sharon, aquele um lá de menos de meio litro não vai te durar nem um mês, né? Te dura muito menos, né? Muito bom, tá? Gente, alguma pergunta que eu espero que tenha feito bastante sentido para vocês? Se as consultoras de bem-estar que estão aqui trouxeram algumas convidadas que ainda elas não preencheram a ficha, né, de bem-estar, vocês podem enviar para elas agora nesse momento. E todas vocês que estão aqui vão ter essa oportunidade de poder receber aí uma consultoria inteiramente gratuita junto comigo, né, e com a consultora que te convidou, para você poder estar aí direcionando os melhores óleos essenciais dentro da terapia capilar, a gente vai trazer. E lembrando que a partir do dia 1º de junho, nós vamos estar dando início ao desafio 21 dias, 21 dias de cuidado capilar, um momento só seu para você se reconectar com você mesma, para você cuidar do seu cabelo e dar continuidade depois, tá? Eu vou ensinar tudo, nós vamos falar sobre o fio de cabelo, nós vamos falar sobre shampoo, nós vamos trocar bastante figurinhas ali sobre a questão capilar, tá? Eu vou trazer também não só os óleos essenciais da doTERRA, vou trazer alguns blends exclusivos que existem já dentro dos produtos que estão mais disponíveis aí no mercado, para que vocês possam assim, dessa forma, poder estar cuidando muito, muito mesmo do cabelo de vocês, tá bom? Maravilha, né, Viviane? Se alguém tiver uma pergunta, esse é o momento. Podem ficar à vontade. Passei um pouquinho do tempo, né? Mas eu espero que tenha sido de valia para vocês. Ah, Rosália, no grupo da ginástica, você conhece alguma das meninas aqui, Rosália? Que bom, Viviane, que você gostou. Rosália, fale para mim Eu que gostei cidade. muito, tá? Ah, Uhum. quem que tá falando? Ah, É, Viviane. Vanilda. Ah, Vanilda. Obrigada, Olha, quando, Vanilda. na parte que você falou, quando tá aqui na frente, de que o cabelo fica para pouco, eu passei a mão na minha cabeça, meu Deus, será que eu tô ficando. Meu Ah, cabelo é sempre ralinho. Eu digo, ai, pá, sim. será que eu tô? Meu Deus, Deus me livre. Já chama a consultora que te convidou e a gente daí você Alucinante. Alucineide, preenche É. então a fichinha de bem-estar. A Lu acho que não veio. Ah, ela está aqui. Lu, a Lu Hum. tem a consulta de bem-estar, ela vai te enviar o link e você preenche a ficha lá, e daí a gente vai marcar um horário para a gente poder conversar melhor assim na individualidade. Aí eu faço uma ficha da anamnese mais completa, a gente acaba entendendo um pouquinho e pode te direcionar daí para te ajudar, para te apoiar, tá? Tá certo. Eu não conheço Obrigada. ninguém que está na live, não. Oi, Rosália. Ninguém, Eu não Rosália. conheço nenhuma das que está na live, não. Ah, tá. Quem que você está cadastrada na Doterra já ou não? Eu estou no grupo aí
do tratamento, né? Mas foi uma colega da ginástica e foi desde o ano passado que eu estou nesse grupo, então eu não sei, não lembro Ah, mais. Foi. tá bom. Depois, Rosália, passe para mim o seu telefone. Você tá já no grupo lá do desafio, né? Isso, do desafio, Do isso. desafio, tá. Depois eu vejo então quem foi que te indicou, tá? Rosália Uhum. Reis. Qual que é o seu telefone, Rosália? Passe para mim. É 21? Não, é 61, Ah, 61 93 é, 88 é, 69 78. tá. Aí depois eu já vejo para você. Você chegou a preencher o. Ah, não, você também não preencheu porque foi convidada, né, do Não, não grupo da preenchi, porque ginástica. eu não participei do tratamento anterior. Não deu para Tá, me participar. Aí, mas tá. eu não saí do grupo, eu permaneci, né? Ah, que bom, que A hora bom. que vai começar esse desafio de novo, eu falei, agora dá. Agora dá, isso aí, agora dá. Muito bom. Depois lá no grupo eu já vou passar todas as informações para vocês, né? Nós vamos usar esse kit sim durante o tratamento, tá, Rosália? Vai ser bem, Uhum. bem interessante. Vai ter alguns Aí outros. vai estar o link para compra no grupo. Sim, eu vou passar lá tudo para você depois. Ah, tá. Vocês, tá? Para vocês todas, tá bom? E já Uhum. vou passar até amanhã no máximo, já vou estar passando, era para mim ter passado hoje, mas não deu, mas amanhã com certeza vai estar lá no grupo algumas coisinhas que vocês vão ter assim, né, para poder usar, para poder fazer o desafio. E além do mais, quem fizer certinho e mandar fazer parte lá, mandar as fotos que a gente colocar, assim, inteirado e tudo ali, né? Cumprir com tudo aquilo que vai estar determinado lá, vocês vão estar concorrendo também a kits, né? Dos produtos, tá? De outras coisas, e pode depois, de repente, alguns vão escolher, mas a gente vai ter algumas coisas bem interessantes, assim, alguns brindes bem legais depois para poder compartilhar com vocês, tá bom? Obrigada, Rosália. Mais alguém? Aí a Sharon disse que vai fazer certinho essa vez. Vamos, né, Sharon? Vamos, né? Muito bom, gente. Quero dizer para vocês que eu fiquei bem feliz de ter vocês aqui hoje. Eu vou bater uma fotinho, nossa. Se alguém quer abrir a câmera, pode, para a gente bater a fotinho, né? Aí, Jusilene. Pronto? 3, 2, 1. Aí. Ah, eu saí de olho fechado. Pode bater de novo? Vamos lá, Ivanilda. 3, 2, 1. Aí, agora sim, muito linda ficou, tá? Eu vou pôr ali no grupo nosso e também lá no outro grupo também, tá? Vou dormir, eu tô com sono. Vai lá, Vanilda, bom descanso para vocês. Gente, Ai, obrigada obrigada. por vocês terem ficado aqui, né, até agora com a gente e a gente se vê, tá bom? Ok, tá. Um Já abraço 10 para horas vocês. Bom quase. descanso a todos, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau, hein?